uma fé resistente. Após a ressurreição do seu Filho Jesus, Deus enviou o Espírito Santo. E finalmente os discípulos entenderam o plano de Jesus e tudo o que lhes tinha ensinado. A fé dos discípulos foi crescendo, o que os ajudou a ir contar as boas novas por toda a terra. Temos um Pai que cuida de nós e que nos ama, como seus filhos queridos. Nada pode quebrar este relacionamento. Repare nestes símbolos. O copo representa a terra e o reino de Deus. O fósforo, a nossa fé e oração. E o balão, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Todos estes elementos representam uma ligação perfeita com Deus. Nunca será quebrada, porque quando acreditamos nele, nada nos poderá separar do amor de Deus. Olá, amada Igreja, bom dia, um santo domingo muito abençoado, é o que desejo para todos vós. Continuamos na nossa reflexão sobre os 40 dias que Jesus passou com os seus discípulos até à sua ascensão aos céus. E hoje vamos falar acerca de Tomé e os novos desafios da nova dimensão de fé que Jesus, no seu diálogo com este apóstolo, trouxe à dimensão cristã, à vida cristã. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios que, e se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. A centralidade da fé cristã está na ressurreição de Cristo. E foi esta dificuldade que os primeiros discípulos tiveram quando as notícias da ressurreição de Jesus começou a aparecer. Veja o que diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 11 e 13, e pensem nisto, são duas passagens bíblicas que são escritas muitos anos depois e que os cristãos, os autores cristãos que trouxeram este acrescento ao Evangelho de Marcos, não se coibiram de colocar lá a dificuldade que os discípulos tiveram em crer na ressurreição de Jesus. Diz assim no versículo 11 de Marcos 16, eles, ouvindo que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, Maria Madalena, não creram. E agora os outros dois discípulos que foram ao caminho de Emaús e regressaram a Jerusalém, diz no versículo 13, eles foram anunciar aos restantes, mas nem estes creram. Ou seja, os textos sugerem-nos claramente que a primeira reação dos apóstolos, dos discípulos ao início, foi ter dificuldade em crer que Jesus tinha realmente ressuscitado, que Jesus estava vivo, porque era uma ideia completamente nova para aquilo que eles esperavam do Messias. E nesta perspectiva, nesta abordagem que Jesus faz ao apóstolo Tomé, que nós já iremos ler, Jesus ajuda-nos a perceber que se nós não aprendemos a ter fé, se nós não mudarmos a nossa perspectiva, quando as coisas acontecerem, nós teremos muita dificuldade em aceitá-las. E depois seremos apenas pessoas reativas. Reagimos ao acontecimento em vez de nós sermos proativos para crer, para afirmar a nossa fé, para confessar a nossa fé, para que as coisas possam acontecer. Vamos ler esta passagem bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, e do versículo 24 ao versículo 29, este encontro de Jesus com Tomé para um desafio numa nova dimensão da fé. Diz assim, um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos.
estende a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Uma afirmação judaica da confissão de que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus. E Jesus lhe disse, porque viste, creste. Felizes ou bem-aventurados os que não viram e creram. O apóstolo Tomé é acusado de ter falta de fé e há muitas pregações sobre a chamada fé de Tomé ou a ausência de fé em Tomé. Mas deixem-me mostrar-vos que não é isso que Jesus aqui quer realçar, porque o problema não era Tomé, foi de todos os discípulos, sejam das mulheres, seja até dos próprios apóstolos. Veja o que diz no versículo 20 deste mesmo capítulo de João, João 20, diz, e tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus apresentou-se no meio deles e que a primeira coisa que foi anunciar a sua ressurreição, desejando também a paz de Deus a cada um deles, e diz-lhes, e depois logo a seguir mostra as suas mãos e o lado. E os discípulos ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Na verdade, esta primeira aparição de Jesus aos discípulos, eles só creem quando veem as chagas, as feridas na mão e no lado de Jesus. Eles não creem antes. E por isso é importante não acusar Tomé como o único que não crê, quando na verdade era um problema comum. E aí que Jesus, percebendo da dificuldade que há em crer, dá-lhes agora um novo auxílio. No versículo 22 diz, e dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. E a primeira coisa que nós devemos perceber para nos ajudar a crer é que nós temos o grande auxiliador, o Consolador, que nos ajuda a crer. Nós somos pessoas céticas por natureza, em especial quando tudo escapa ao nosso controle. Mas a fé atira-nos para a confiança, não daquilo que está a acontecer, mas de quem fez as promessas, em quem fez as promessas. É essa fé que nos ensinou o pai Abraão, o pai da fé, e todos os grandes heróis da fé que a Bíblia relata. Meus irmãos, minhas irmãs, é importante nós percebermos que nós temos dificuldade em crer, mas o Espírito Santo está connosco para nos ajudar a crer. Também, uma coisa que este relato nos mostra é que nós podemos usar melhor ou da forma correta o tempo que nos é concedido. O tempo é um fator importante em todo o processo de restauração e a gestão de conflitos, de cura, por aí fora. Quando alguém está hospitalizada, uma das coisas é descansar, ter tempo para descansar. Contudo, para que a cura seja completa e plena, tem de haver uma boa índole no nosso coração. Honestidade também no nosso coração. Bondade. Caso contrário, funcionará o tempo ao inverso. Em vez de nos trazer coisas boas, acumulará ressentimento, desgosto, ira e por aí fora, e não será uma ajuda. É importante nós percebermos a importância do tempo. Diz aqui no versículo 26 que nós já lemos. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa e Tomé com eles. 8 dias depois. Tomé, apesar de ser incrédulo, apesar de afirmar que não acreditava se não pusesse lá o dedo, os outros discípulos tinham visto também. Mas Tomé foi mais longe. Eu quero lá pôr o dedo. Eu quero tocar para ver se é mesmo assim ou não. Mas apesar disso que ele disse, há uma coisa extraordinária em Tomé. É que ele permaneceu. É que ele deixou que 8 dias passassem, uma semana inteira passasse e ele ainda estava lá. Sabem? O que nos mostra aqui é que Tomé não abandonou o barco. Não se afastou de tal maneira que eliminou qualquer réstia de esperança para que as coisas fossem diferentes. Não, Tomé permaneceu. E o tempo pode ajudar-nos se nós permanecermos. A diferença entre as 5 virgens sábias e as loucas é que umas permaneceram, outras foram à procura noutro lugar. Meus irmãos, se nós queremos que o tempo nos ajude a curar, nós temos que ser pessoas que permanecem e permanecem com um coração bom, com um coração moldado, um coração trabalhado, um coração que exclui, que expele todas as coisas que são más, são desagradáveis, todos os ressentimentos e permanece apenas numa expectativa de que algo novo pode acontecer.
O Espírito Santo é o nosso auxílio, o tempo pode ajudar-nos a curar e, acima de tudo, também temos de estar atentos para aquilo que é o momento de Deus. A palavra grega para tempo, há duas palavras principais. A palavra que nós usamos mais é a palavra cronos, que tem a ver com aquilo que nós usamos para cronometrar o tempo, os calendários, os horários, e muitas vezes estamos presos a isso. Mas normalmente quando há algo novo que Deus faz, a expressão que é usada em grego é a palavra kairos, que significa um momento. Aquele momento em que Deus aparece e Deus faz alguma coisa acontecer. Versículo 26 diz: estando as portas fechadas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz esteja convosco. Amém. É tão bela esta expressão. Sabe, é que algumas vezes nós, por causa das feridas, dos receios, dos medos, das situações que acontecem à nossa volta, nós fechamos-nos entre paredes. Mas que o nosso fechar nunca impeça Cristo entrar. Quando Jesus diz no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E aqui não é as portas físicas. Jesus aqui entrou no meio deles com portas físicas fechadas. Aqui o que está a falar é a porta do nosso coração. Percebemos dos momentos de Deus. Aquilo que Deus faz em determinado momento. E nesta altura que nós estamos a viver, nós temos de estar mais despertos, mais atentos para aquilo que Deus está a fazer e para as coisas novas que Deus faz surgir e é importante que cada um de nós tenha essa atenção para os momentos de Deus. Porque se o fizermos, Jesus estará no meio de nós, Jesus se manifestará no meio de nós, e essencialmente com um elemento muito importante, com a paz do interior no coração. A perturbação está lá fora, mas o coração está cheio de paz. As dificuldades estão à nossa volta, mas o coração está firme e forte, sossegado em Deus, sabendo que Deus é capaz e vai mudar ou transformar as coisas que parecem más em coisas boas. O Espírito Santo é o nosso auxílio. Usemos o tempo para cuidar do nosso coração, para que só permaneçam as coisas boas e estejamos atentos para aquilo que Deus faz no momento oportuno. E quando assim é, nós podemos tocar em Deus, ou melhor, ser tocados por Deus. Diz assim no versículo 27, que ajuda a perceber que há um toque que leva a crer. Diz o seguinte: disse depois a Tomé, Jesus: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. Nós não sabemos e dificilmente Tomé terá tocado na mão de Jesus ou colocado o seu punho no lado de Jesus. Dificilmente ele o terá feito. Aliás, o relato bíblico não diz nada. Claramente Tomé percebeu que tinha exagerado nas suas exigências. Mas aqui o que eu quero realçar, a importância que nós devemos realçar, é o facto de Jesus dizer: eu estou disposto a que tu me toques. Toca-me. Toca-me. Toca no meu lado. Ainda que esteja numa ferida em cicatrização, Deus não nos impede que nós o toquemos. É importante nós perceber que é o toque de Deus na nossa vida que faz os momentos diferentes acontecerem. É o toque de Deus na nossa vida que nos ajuda a ultrapassar momentos delicados, momentos complicados na nossa vida. Por isso o salmista escreve e diz: provai e vede que o Senhor é bom. Isto não é uma tentação a Deus como o diabo tentou desafiar Jesus lá no deserto. Não. É Deus a dizer, mesmo que algumas vezes isso possa infligir alguma dor, algum desconforto, eu estou aqui para que vocês me toquem. Eu estou ao vosso dispor. Deus conhece a nossa fragilidade em crer. Deus sabe a nossa dificuldade em crer em momentos muito complicados e de difícil solução e de difícil gestão. Deus sabe. Por essa razão, Deus desafia-nos para que nós o toquemos. Provai e vede que o Senhor é bom. Provem.
experimentem, façam alguma coisa que vos faça crer. É importante nós exercitarmos neste âmbito para crer em Deus. Eu sei que podemos olhar para ler a Bíblia, orar, tudo isso, mas Deus aceita desafios. Há histórias, há relatos na Bíblia em que Deus aceita desafios. Gideão foi um caso deles. Josué também precisou de ter alguns desafios para crer em Deus, mas o de Gideão é muito paradigmático, no sentido de que ele tinha que perceber Deus, mesmo quando o anjo apareceu e disse: és um homem valente, ele disse: sou um homem valente, o que é que está a acontecer na minha família, o que é que está a acontecer na minha casa? E Deus permite alguns desafios para que ele solidifique, fortaleça a sua fé e possa avançar. Deus quer que nós possamos fortalecer a nossa fé, para que nós passemos do estado de ceticismo, de dúvida, para a fé, sem caminhar para a incredulidade. A diferença é quando a insatisfação, os acontecimentos à nossa volta são tão devastadores que nós não somos capazes sequer de lançar este desafio. Se eu não tocar, se eu não puser a minha mão, eu de modo nenhum crerei. Este desafio foi aceito por Jesus. Pai, toca-me. Eu creio que Deus é capaz de aceitar alguns desafios, ainda que nós não os devamos fazer, mas Deus é capaz de aceitar alguns desafios, porque Deus quer motivar-nos à fé. Deus quer fazer-nos crer. Deus quer fazer-nos crescer e desenvolver na nossa fé. E se alguma vez precisamos de algum auxílio nesse sentido, para além do Espírito Santo, Deus é capaz também de nos desafiar para nós o provarmos, para nós o colocarmos à prova, para que Deus mostre claramente de que Deus é Deus e Deus não falha. E vamos então para o último ponto, que é aquele que eu creio que mais nos ajuda a ajustar-nos aos tempos que estamos a viver. Normalmente o adágio popular diz: crer para ver, como São Tomé. Na verdade, a maioria de nós vive assim. Nós às vezes não queremos admitir, mas é assim que nós vivemos. E Jesus está a mostrar claramente que o problema não estava apenas em Tomé, mas também em todos os discípulos. Eles viviam num patamar em que, de alguma forma, eles tinham que ver alguma coisa acontecer para conseguirem crer. Versículo 28 e 29, que nós já lemos, eu vou repetir, diz: respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus traz outra vez a mesma linguagem do Sermão do Monte. Bem-aventurados, aqueles que entram numa outra dimensão, num outro patamar. E é isto que Tomé, portanto, não é muito diferente dos outros discípulos, tirando o facto de ter feito um desafio mais palpável. Ele tem dificuldades também em crer. E Jesus está a dizer: ok, é neste registro que vocês estão, mas eu quero trazer-vos para um novo patamar. E sabem, este é o patamar em que Ele está a tirá-los apenas da dimensão messiânica que normalmente a mentalidade judaica vivia, para uma dimensão messiânica que o cristianismo trouxe e na qual nós devemos viver. Por exemplo, quando... Portanto, o que Jesus está a mostrar é que, a partir de agora, para eles verem, eles têm que crer. Ou seja, é invertido, não é ver para crer, mas é crer para ver. E Jesus começou com isto quando falou com Marta, a irmã de Lázaro, que no momento tão dramático da morte do seu irmão, tem um diálogo com Jesus. Capítulo 11 de João e versículo 40 diz: então Jesus lhe disse a Marta: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Marta estava a dizer, ter um discurso: se Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus está a dizer: para lá esse discurso. Tu precisas de crer, e se tu creres, tu podes ver a glória de Deus. A conversa entre Jesus e as duas irmãs de Lázaro andava à volta da perspectiva ou da expectativa messiânica que a mentalidade judaica tinha naquela altura. E a perspectiva messiânica era esta: se quando o Messias vier, nós iremos ver, então nós poderemos crer. Mas Jesus está a dizer, meus amigos, agora isso acabou. A partir de agora
tudo o que tu queres ver, tu tens primeiro de crer. Veja o que diz o versículo 23 a 27 deste mesmo capítulo, capítulo 11 do Evangelho de João. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Ou seja, a expectativa messiânica, quando o Messias vier, vai pôr tudo em ordem, e então aí é natural nós queremos, é impossível nós não querermos. Mas Jesus continua dizendo, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, essa pessoa viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E depois faz a pergunta a Marta: crês isto? Que é a mesma pergunta que faz à igreja, que fez a Tomé, que fez aos discípulos e continua a fazer isso. Será que nós podemos passar para este patamar de crer desta forma? Crer como que Jesus é a ressurreição da vida e a vida. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é de tal maneira que quando nós cremos nele, mesmo aquelas coisas que nos condicionam, nós podemos ultrapassá-las. É lógico que Jesus não está aqui a falar da morte física. Os cristãos continuam a morrer. Mas o que ele está a dizer é que se tu crês, se eu creio, se nós cremos, aquilo que parece que está morto, aquilo que parece que não tem mais solução, Deus é capaz de trazer de novo à vida. Deus é capaz de fazer ressuscitar e trazer à nossa realidade toda essa dimensão de vida que há em Cristo, da qual nós podemos viver vidas ressurretas. Vidas que não mais são dominadas por qualquer espírito de morte. Uma coisa que não acontece, uma coisa que não surge, uma coisa que nos está impedida, uma coisa que nos afeta à nossa volta, nós podemos triunfar sobre qualquer uma dessas coisas se nós temos fé em Jesus Cristo. Crer nele. Tu crês isto? Se tu crês, tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, estes são tempos de nós queremos em qualquer circunstância, sob qualquer circunstância. O que está à nossa volta pode falar uma linguagem de morte, de preocupação, de medo, e graças a Deus que nós temos respeito pelas coisas que estão à nossa volta. Mas não estamos limitados por elas. Não estamos presos por elas. O apóstolo Paulo, quando falava à igreja, dizia: eu, o prisioneiro, eu sou prisioneiro, mas a palavra de Deus não está presa. E se a palavra de Deus não está presa, ele também não está preso. Se a palavra de Deus na nossa vida não está presa, nós também não estamos presos. Nós só estamos presos e amarrados quando permitimos que as coisas comuns nos limitem a nossa capacidade, ausentes de uma fé que há em Cristo Jesus. Quando nós temos fé em Deus, e é a vontade de Deus para cada situação que estamos a viver, nós podemos ultrapassar os condicionalismos, as dificuldades, aquelas coisas que falam a linguagem da morte. Nós temos vida e vida com abundância que há em Cristo Jesus. Deixem-me terminar, antes de orar convosco, uma expressão de o grande filósofo do IV século, Santo Agostinho, que nos ensinou tanto e nos ajudou tanto no desenvolvimento e no crescimento da fé. Diz assim Santo Agostinho: não queiras entender para crer. Crê para que possas entender. Se não crês, não entenderás. Nós, o cristão e o cristianismo, passamos do entendimento das coisas pela fé e não apenas pelas coisas que nós vemos. As coisas que nós vemos, as coisas que nós constatamos, os factos que estão à nossa volta, dizem-nos uma coisa e não as devemos ignorar. Mas aquilo que rege a minha vida, aquilo que determina a minha ação, aquilo que determina aquilo que eu tenho esperança e acredito que irá acontecer, tem a ver com aquilo que eu creio que Deus é capaz de realizar no meio da situação, pelas promessas que nos deixou na sua palavra e aquelas específicas que traz a cada um de nós no nosso espírito. Meus irmãos, são tempos de crer. Crer em Deus, para nós vermos o que Deus é capaz de realizar no meio desta situação. Vamos orar juntos. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos dás uma fé viva. Tu nos ajudas a manter uma fé viva. Uma fé que é capaz de encarar qualquer situação, qualquer coisa que surge diante de nós com esperança, com uma atitude de alguém que espera o melhor, com
com uma atitude de alguém que acredita que não está limitado pelas coisas que estão a acontecer à nossa volta. Pai, nós queremos que Tu tens o melhor para cada um de nós. Por isso, Senhor, eu oro por cada um dos Teus filhos e filhas. Oro por toda a igreja e por aqueles que os rodeiam e para quais eles também têm intercedido. Eu oro, Senhor, para que nos possas ajudar a crer, a ter fé, a caminhar nesta fé. A crer, Senhor, para que possamos ver. A crer para que possamos entender. A crer para que a Tua glória se manifeste em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fiquemos na paz de Deus. Caminhamos juntos. Chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro num mistério, num mar profundo, aguento em fé, e pelo Teu nome vou chamar, para lá das ondas vou olhar, se a maré subir no Teu abraço eu vou ficar, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça é abundante, as Tuas mãos vão-me guiar. O medo acampa à minha volta, contudo Tu não falharás, e pelo Teu nome vou chamar, para lá das ondas vou olhar, se a maré subir no Teu abraço eu vou ficar, pois eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me onde a confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas, até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na Tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas, até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na Tua